Voltamos aqui e eu gostaria de apresentar o entrevistado de hoje, não é? Para você conhecer, nós iremos falar sobre criacionismo, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Ele é professor e doutor, né? Doutor em Química. Ele é professor do Departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá. Ele leciona as disciplinas de Físico-Química e também desenvolve pesquisas nas áreas de interruptores moleculares. O nome dele é Rodrigo Pontes e hoje nós iremos conversar com ele sobre criacionismo. Eu gostaria já de dar as boas-vindas. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Inspire-se. Com certeza nós nos sentimos aqui honrados em tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Altair. Eu que agradeço o convite e a oportunidade para nós falarmos um pouco de ciência de uma forma mais aberta, de uma forma como normalmente as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Espero que seja um espaço proveitoso. Poxa, maravilha. Só lembrando aqui para o telespectador e também para o internauta que assiste nós pela internet também, do programa Inspire-se, o Dr. Rodrigo participou na última semana do primeiro curso de extensão, Os Diferentes Olhares sobre a Origem da Vida. Inclusive, ele foi um dos organizadores desse evento, né? E na ocasião ele lecionou, ele falou ali sobre criacionismo, né? Foi o primeiro na UEM, foi histórico, porque foi o primeiro que a UEM realizou. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, sobre esse evento histórico, Rodrigo? Esse evento é muito interessante, né, Altair? Foi muito interessante, como você falou, um evento histórico, mas é importante que as pessoas entendam o seguinte, que não foi um evento sobre criacionismo, foi um evento sobre a origem da vida. E nesse evento nós falamos tanto sobre o criacionismo, como sobre o design inteligente, a teoria do design inteligente e a própria teoria da evolução. E em cada caso nós tivemos um representante daquela teoria. Por exemplo, a teoria da evolução foi defendida ou foi explicada, né, por um representante, uma professora que tem a posição evolucionista. E isso foi algo bastante diferente do que nós estamos acostumados a ver em outros lugares. Normalmente você vê eventos ou defendendo o criacionismo, ou defendendo o design inteligente, ou defendendo a teoria da evolução. E nesse caso nós tivemos um espaço para que todas as ideias pudessem ser expostas e debatidas, né, com espaços iguais, para que a comunidade acadêmica pudesse obter informações a respeito de cada uma dessas coisas e, enfim, cada pessoa, né, que viesse assistir esse curso pudesse, então, formar suas próprias opiniões com base no que estivesse vendo ali. Entendi. Interessante, bem lembrado isso que você falou, né? Não foi um evento sobre criacionismo, foi um evento que discutiu aí os diferentes olhares, né, sobre a origem da vida. Exatamente. Né? Teve repercussão aí em vários lugares aí do Brasil. Muito interessante. Então, aqui nós trouxemos hoje o programa Inspire-se decidiu falar sobre essa temática, criacionismo. E eu gostaria de que você já começasse a explicar para a gente o que é criacionismo, doutor. Bom, imagina o seguinte, doutor, você chega num planeta estranho, completamente estranho, e você encontra lá um objeto qualquer, por exemplo, um pregador, né? E você se pergunta qual é a origem desse objeto, de onde é que ele veio. E aí você tem algumas possibilidades. A primeira delas é que aquele objeto ele surgiu ao acaso como fruto de forças naturais, aleatórias, trabalhando ao longo de um espaço de tempo muito grande. Ou você tem uma segunda opção, aquele objeto ele foi projetado e criado por alguém. Então essas duas vertentes. A primeira vertente é aquela que normalmente nós escutamos, corresponderia à teoria da evolução para aquilo. A segunda, alguém projetou aquilo. Se você encontra um pregador, um computador ou algum objeto sofisticado, a segunda hipótese é que esse objeto tenha sido projetado e criado por alguém. Quando nós trazemos isso para a origem da vida, a coisa é parecida. Você olha para as estruturas complexas que nós temos, né, para toda a vida, para toda a complexidade de vida que nós temos no mundo e mesmo para o universo como um todo. E aí nós nos perguntamos qual é a origem disso tudo, de onde é que surgiram todas essas coisas. E nós nos deparamos de novo com mais essas duas possibilidades. Ou isso surgiu como produto de forças aleatórias, atuando ao acaso ao longo de um período muito longo de tempo, ou isso é produto, né, de um projeto, de uma razão superior, de uma mente que projetou e criou aquilo. Essa seria a segunda possibilidade. O criacionismo trabalha com essa segunda possibilidade, ele explora essa segunda possibilidade.
Mas além de se perguntar, né, se nós fomos criados ou se nós somos produtos de uma evolução cega, o criacionismo tenta estabelecer uma história para a nossa vida. Afinal de contas, como é que nós chegamos aqui? O que aconteceu por que nós encontramos todos os fósseis da forma como eles estão? Por que os dinossauros não vivem mais hoje? E coisas desse tipo. Coisas que, com certeza, né, chamam a atenção de todo mundo, e todo mundo já se perguntou alguma vez, afinal de contas, por que as coisas são como são. E o criacionismo ele tem esse propósito, investigar a origem da vida, né, e a própria história da vida, como que nós chegamos até aqui. Poxa, interessante mesmo, interessante. Uma pergunta assim pertinente, quais são as evidências físicas, né, mais fortes assim que sustentam o criacionismo? É muito interessante essa pergunta, porque nós precisamos olhar de uma forma multidisciplinar para esse problema. É como quando você, vamos trazer para um caso da química, né? Digamos que um químico ele esteja investigando uma planta e essa planta se sabe que tem alguma atividade farmacológica e tudo mais. Aquele químico está interessado em algum produto que ele isola daquela planta, um princípio ativo, né? Como é que ele vai estabelecer a estrutura daquele princípio ativo? Como é que ele vai saber quais são os átomos, como é que os átomos estão ligados e tudo mais? Ele precisa de recorrer a uma série de técnicas que uma vai complementar a outra, né? Muitas vezes os médicos fazem isso, né? Para dar um parecer para um paciente a respeito de qual é o problema que ele tem, ele precisa de recorrer a uma bateria de exames, e esses exames são complementares, e são um diz uma coisa, outro diz uma outra, e a informação conjunta nos dá a informação final. Quando nós falamos das evidências a respeito do criacionismo, as coisas seguem na mesma linha. Nós precisamos juntar um conjunto de evidências e depois analisar esse conjunto de evidências. Você tem, por exemplo, as evidências no nível molecular, né? Quando nós olhamos para a célula, nós vemos na célula, essencialmente no DNA, nós vemos informação, não é? E se você se pergunta qual é a fonte de informação conhecida, o que nós conhecemos hoje em dia que produz informação? Informação só é produzida a partir de uma mente inteligente, a partir de uma criação, né? Quando você olha, por exemplo, para a maquinaria molecular, nós temos verdadeiros exércitos de robôs no interior da nossa célula. São as chamadas cinesinas, por exemplo, os ribossomos, fábricas de proteína. Quando você olha para esses detalhes, você, evidentemente, você vê ali evidências fortes de que aquilo ali foi fruto de um projeto. E isso não é apenas defendido não é algo que apenas criacionistas veem, né? Os próprios cientistas que defendem a teoria da evolução reconhecem que a natureza, ela nos passa a impressão de ter sido planejada. Então você vê no nível microscópico isso. Você também vê, Altair, algumas evidências quanto, por exemplo, à história da nossa vida, né? Normalmente nós somos informados de que o nosso planeta ele tem alguns bilhões de anos e de que a vida em si tem alguns bilhões de anos. Mas quando nós vamos olhar para a origem das coisas, como é que as coisas começaram, né? Nós não encontramos uma base, por exemplo, química forte, para nos explicar exatamente como a vida começou. Pelo contrário, vários fundamentos da química nos dizem que os processos que são propostos para originar a vida a partir de uma matéria inanimada, esses processos eles não são viáveis do ponto de vista químico, né? Interessante. Exatamente. Interessante. Rodrigo, tá muito interessante essa conversa, Okay. muito mesmo. Só que a gente está precisando chamar o intervalo. Na sequência, então, você conclui esse pensamento falando aí das evidências do criacionismo. Okay. Né? E, então, no próximo bloco, nós iremos ver aí as evidências do criacionismo e muito outras coisas mais, ok? Voltamos a apresentar aqui o programa Inspire-se e você aqui está conhecendo um pouco mais sobre o criacionismo, tá certo? Com o Dr. Rodrigo Pontes. O Dr. Rodrigo estava explicando antes de nós chamarmos o intervalo sobre as evidências do criacionismo. E eu gostaria que você concluísse aquele pensamento, doutor, ali da inviabilidade, né, de tudo isso que nós estamos vendo hoje, tudo isso que nós somos, ter vindo aí
de coisas inanimadas do acaso, enfim. Ok, então, como nós estávamos dizendo, né, Altair, do ponto de vista molecular, é muito difícil você conceber processos que poderiam trazer a moléculas inanimadas até as estruturas complexas que nós conhecemos hoje para a célula. Na verdade, existem muitas propostas, diversas propostas, mas são propostas um pouco bastante contestáveis para isso. Então, nós não temos muito como afirmar que isso é algo realmente estabelecido. E quando você olha para as coisas maiores, por exemplo, para o registro fóssil, para a sequência de fósseis, normalmente nós imaginamos, né, como muitas vezes nos é dito através da mídia, que nós podemos ver no registro fóssil as transições entre as formas, entre as várias espécies que existiram, né, desde um organismo unicelular até organismos mais complexos e passando ali por exemplo, répteis se transformando em pássaros e peixes se transformando em anfíbios e todas as transições que nós somos informados de que existem. E quando você vai para um registro fóssil, o que nós vemos, na verdade, são animais que aparecem no registro fóssil de forma discreta, desaparecem de forma discreta, e essas supostas conexões que existem entre as várias espécies, elas não existem. Okay? Elas são observadas, na verdade existem algumas propostas, né, para algumas dessas transições, mas elas são altamente contestáveis. No geral, o registro fóssil é discreto, e um registro fóssil discreto fala a favor de uma criação e não de uma evolução gradual. Okay? E essas são algumas das evidências que nós temos, né? Na verdade, nós temos um espaço restrito aqui, mas de forma geral nós podemos olhar numa abordagem multidisciplinar, desde a vida molecular até o registro fóssil, até a vida molecular, a genética e tudo mais, e juntar as peças, e quando nós juntamos as peças, tudo nos aponta para uma criação. Para um criador. Para um criador, exatamente. Para uma criação e um criador. Poxa, interessante. Existe uma conversa, doutor, que religião e ciência não se harmonizam. Qual a sua opinião sobre isso? Definitivamente isso não é verdade, Altair. Quando nós olhamos para a história da ciência, nós vemos que grandes cientistas, aqueles que nós chamamos de os pais da ciência moderna, como Isaac Newton, eram pessoas religiosas. Isaac Newton, por exemplo, escreveu muito a respeito de livros proféticos, a respeito da Bíblia. Isaac Newton, ele era o que nós chamaríamos hoje de um criacionista. Okay? Mas alguns dizem, mas só na época de Isaac Newton não conhecia as evidências que nós conhecemos hoje. Sim, mas nós temos cientistas modernos, cientistas da modernidade, grandes cientistas da modernidade que também são adeptos ao criacionismo. Nós temos, por exemplo, Wernher von Braun, né, um dos, segundo muitos, o pai da NASA, o pai do programa espacial americano. E ele, quando contemplava toda assim, a grandiosidade desse nosso universo, a conformidade, a harmonia das leis físicas, ele chegou a declarar uma vez: eu não consigo entender como alguns cientistas não veem no universo, por trás do universo, uma razão superior. Então, é completamente possível harmonizar religião e ciência. Okay? O que nós temos que entender é o seguinte: a ciência ela não é capaz de entrar em certos domínios da religião. Nós não podemos tentar provar certos pontos de vista religiosos a partir da ciência. Nós temos que atuar ou estudar, né, as coisas no domínio da ciência até onde a ciência nos permite ir. Quando nós fazemos essa separação, é perfeitamente possível trabalhar com ciência e, ao mesmo tempo, manter os nossos pontos de vista religiosos. Poxa, interessante. Foi Albert Einstein que disse que a ciência sem a religião é manca? É manca, exatamente isso. Poxa, então tem toda essa questão, né? Sabe, a gente aqui do programa Espírita tem muita curiosidade aí em relação a esse tema, só que a gente tem pouco tempo, né? Uhum. Vamos tentar explorar da melhor forma possível, né? Porque dentro do criacionismo tem muita curiosidade em relação aos dinossauros, como é que funciona esse negócio, né? Como é que vocês veem isso? Também tem a questão do dilúvio, né? Que também está alicerçada ali.
Eu gostaria que você falasse em relação ao dilúvio, né? Quais são as evidências de um dilúvio que nós temos hoje? Ok, essa é uma das propostas criacionistas, né? Que isso chama-se catastrofismo. É uma proposta de que o nosso planeta ele passou por uma catástrofe de dimensões globais, essa catástrofe seria o dilúvio, há alguns milhares de anos atrás, não muito tempo. Que evidências a gente tem para isso? Que evidências existem para isso? Olha, são várias. Você tem, por exemplo, a presença de fósseis marinhos sobre os continentes. Então, no Monte Everest, no Alto Monte Everest, você tem fósseis marinhos, alguns animais como trilobitas, amonitas, são fósseis extremamente de animais marinhos. O que esses fósseis estão fazendo em lugares tão altos como o Monte Everest? O que esses fósseis estão fazendo lá em cima, quando Exatamente. deveria estar embaixo, né? Exatamente. Isso nos diz que não que o Monte Everest tenha sido um dia coberto por água, mas que aquela região um dia esteve sobre as águas. Você tem outras evidências de atividade subaquática sobre os continentes. Você pode procurar saber mais sobre os chamados turbiditos, que são vastos depósitos que são formados sob as águas, eles aparecem nos continentes. Você tem grandes depósitos sedimentares, ok? Você tem evidência de soterramento de animais que morreram por soterramento catastrófico, repentino, né? Entre outras. Então nós temos um grande número de evidências que falam a favor de um dilúvio universal. Muito interessante, Dr. Rodrigo. No próximo bloco nós iremos saber mais sobre essa temática do criacionismo e também nós iremos dar algumas dicas para você se aprofundar nessa temática. No próximo bloco. Muito bem, nós voltamos a apresentar aqui o programa Inspire-se e você está conhecendo mais sobre o criacionismo. Você está vendo aí evidências científicas de uma criação, de um criador, através de um cientista aqui que está falando para nós, o Dr. Rodrigo Pontes. E Dr. Rodrigo, eu queria fazer algumas perguntas aqui para até ajudar quem está assistindo o nosso programa a se aprofundar mais nesse assunto. Okay. Existem publicações científicas tratando do criacionismo? Existem, Altair, existem sim. O criacionismo, na verdade, ele se fundamenta em trabalhos científicos, não é algo que os criacionistas inventam, ele se fundamenta em trabalhos científicos. O que seriam publicações criacionistas? Seriam publicações que fortalecem as hipóteses ou as teses criacionistas. Algumas pessoas acham que uma publicação criacionista vai tentar provar algum ponto de vista religioso, mas não é isso. Uma publicação criacionista trabalha dentro dos domínios da ciência. Por exemplo, um cientista chamado Mark Armitage publicou um artigo há algum tempo atrás e nesse artigo ele relata que ele encontrou tecidos macios, tecidos moles no chifre de um tricerátops, de um dinossauro. Okay? Evidentemente que essa é uma evidência que fortalece muito as teses criacionistas, porque afinal de contas, se você encontrar tecidos moles, e nesses tecidos moles, geralmente você encontra proteínas, até células sanguíneas, isso já foi relatado na literatura várias vezes. Esse tipo de achado está em conformidade com a hipótese criacionista, de que esses dinossauros eles foram extintos há alguns milhares de anos atrás e não há vários milhões de anos atrás. Materiais como proteínas, células sanguíneas não teriam sobrevivido há milhões e milhões de anos. Okay? Mark Armitage, ele é um criacionista e essa é uma publicação que você pode chamar de uma publicação criacionista. E assim como ela, você tem muitas. Por exemplo, Robert Gentry, né, na década de 70, publicou vários artigos nas revistas Science, Nature, são revistas altamente prestigiadas. Ele também é um criacionista e também defendia que as suas publicações falavam a favor do criacionismo. Poxa, interessante. Para a gente fechar aqui, Rodrigo, você poderia recomendar alguns livros para o pessoal que está em casa poder se aprofundar nessa temática? Ok. Existem diversas obras, né, Altair, mas para quem quer assim, ter um primeiro contato e ter uma visão geral a respeito do criacionismo, né, e se aprofundar um pouco, você pode procurar textos, por exemplo, como A História da Vida, do jornalista Michelson Borges, ou você pode procurar... A gente vai colocar, enquanto o doutor está falando, a gente vai estar colocando aí as imagens, não é? Ok. Sobre o livro. Muito bem. E também o livro Origens, de Ariel Roth. Também é um livro muito interessante. São dois livros, eu acho que clássicos, dois livros muito importantes para quem quer aprender um pouco mais a respeito de criacionismo. Uma introdução ali. Uma introdução E nesses livros, embora eles sejam livros para um público geral, Altair, você encontra nesses livros referências para trabalhos científicos mais específicos. E aí
você pode aprender mais, se você quiser aprender mais, indo atrás dessas referências. Poxa, interessante. Doutor Rodrigo, então você passou aí o arcabouço teórico aí para o pessoal estar pesquisando, para estar entendendo mais sobre esse tema, que é muito interessante mesmo, né? É inspirador, né? Doutor Rodrigo, o nosso tempo é curto, tá? Eu, com certeza teria muito mais perguntas para fazer, mas fica aí uma pauta aí para nós fazermos uma segunda parte, né, dessa entrevista. Muito obrigado, e quais são as suas considerações finais? Perfeito, Heitor. Eu agradeço o seu convite, né? E minhas considerações finais, né, elas realmente caminham na direção de sempre recomendar para as pessoas que conheçam os vários pontos de vista. Quando nós falamos da questão das origens, das nossas origens, da origem da vida, isso é uma questão que nos afeta de uma maneira muito profunda, né? Por que não aprender um pouco mais sobre isso? Ninguém precisa se tornar criacionista ou evolucionista de um dia para o outro, mas aprender, buscar conhecimento, isso é fantástico, né? Então tá aí, nós tentamos trazer um pouco mais do criacionismo e demos até algumas referências para que as pessoas possam procurar um pouco mais e conhecer mais desse assunto. Muito bem, muito obrigado, doutor.